Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bem Natural. Mas a gente vai hoje falar de uma coisa, gente. A gente vai falar sobre a culpa dos jogos, dos veículos de comunicação, dos filmes e até dos livros. Eles todos são culpados pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações e reações. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje no Bem Natural, porque este assunto está na boca do povo por conta desses atos de violência que aconteceram nos últimos dias e a gente vem falando disso em vários programas, aqui na Pump, em vários podcasts. Tem escolas preocupadas, tem a Diocese de Santos, né, a Igreja Católica está preocupada com isso e está inclusive pensando em uma formação para professores, educadores, conselheiros tutelares, enfim, quem trabalha com criança para falar sobre esses assuntos, né, de como a gente superar, por exemplo, violência. E aí as pessoas estão culpando jogos, videogame, séries na TV, programas, novelas, enfim. Vamos conversar sobre isso, Cat. Bem-vinda. Obrigada, Ive. Um prazer estar de novo aqui com você. Também Vamos adoro. conversar sobre isso, sim, Vamos que é conversar. um tema bem interessante, né? É, existe, sim, Nós somos produtos do meio, né? Então, eu acredito que o que você coloca para dentro, seja na sua alimentação, é, tanto, né, Física como física como emocional. emocional, ela tende a mover, sim, ali de forma positiva ou negativa. Muita gente, a gente tem ouvido muita gente criticar os jogos, especialmente os jogos com tiro, os jogos de violência, enfim. E aí algumas pessoas defendem os jogos, outras pessoas criticam os jogos, mas no fim das contas, criticar ou defender me faz pensar que o jogo pode ser usado de diferentes formas, seja o jogo que for. E para umas pessoas vai influenciar de uma maneira, para outras pessoas vai influenciar de outra maneira, porque isso, na verdade, depende, essa influência, né? Na verdade, depende do desenvolvimento emocional de cada um. Exatamente. Então, se sou fraco emocionalmente, se sou mais sugestionável emocionalmente, eu posso reagir de determinada maneira. Se sou de outra forma, se as minhas emoções já estão educadinhas, a minha reação certamente vai ser outra. E também tem uma coisa que é bem interessante, que a gente tende a culpar algo Ou alguém. ou alguém, né? E não existe essa culpa. Não, a culpa não é dos jogos. A culpa é, sim, de você não ter as suas emoções educadas. Então, não há problema de você chegar em casa e chegar ali no seu momento que aquilo faz bem para você, te desestressa, você senta ali, joga as suas partidas, ou sei lá, assiste a TV, enfim, desde que esteja, você tenha controle das suas emoções. Mas, claro, nós somos produtos do meio. Se você deixar seu filho diante do jogo o dia inteiro, ou diante da TV, assistindo novela, Big Brother. Óbvio, uma criança de 10 anos, é claro que ela, além de não entender exatamente o que está acontecendo, ela vai interpretar aquilo de uma forma muito diferente ali, porque ela não tem as emoções formadas para ter discernimento de uma coisa entre uma coisa ou outra. Então é delicado. O que posso falar como terapeuta e como educadora, né? Todas as coisas que a gente faz, que a gente consome, elas são interpretadas de alguma maneira que para mim vai ser diferente do que para você, por exemplo. Pode me influenciar positiva ou negativamente, mais ou menos. Depende de um contexto, né?
E aí vamos falar então das crianças e do consumo de jogos violentos, por exemplo. As crianças ainda estão em formação. Sim. Se eu ofereço ou permito que ela esteja diante de jogos violentos, ela provavelmente vai achar que aquilo é normal, que as violências são permitidas. E aí isso a gente não é só no jogo que tá, Eu ia falar isso. né? Assistir filmes, né? Filmes Programas no qual elas não têm condições, né, emocional de entender de ainda. entender. E é por isso que tem a classificação etária, né? Não é censura, Sim, mas se eu tenho um jogo violento e lá nas instruções, como diz nosso assessor para assuntos aleatórios, que fica aqui atrás das câmeras, o é Luizinho. verdade. Como diz o Luizinho, os jogos violentos, né? Eles são indicados para maiores de idade. Que também não significa que é o mais apropriado para determinado público, Para todas as né? pessoas, Então, né? não é porque eu tenho 18 anos que eu já eu posso, mas eu posso, será que eu devo? Né? Porque poder não é igual a dever, Não, né? Por isso que tá escrito recomendado. Exatamente, por exatamente. isso que está escrito recomendado, ele está soprando aqui pra gente. Agora, então é recomendado para maiores de 18 anos e a gente vê que tem crianças de 12, 13 anos jogando, acessando, tá certo? Não tá certo? Mas por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque, primeiro, alguém apresentou esses jogos para elas, Sim, né? Segundo, os responsáveis, sejam eles quem forem, não estão atentos, exatamente. né? Porque se eu, como mãe, bom, o meu filho tem 21 e ele nunca jogou esses jogos. Simplesmente porque não teve a oferta. Nem videogame ele tinha. Não tinha nada disso. Por quê? Porque não teve. Né? Ele não, assim, porque normalmente o acesso é assim, eu tenho coleguinha que tem, Sim. né? E aí, mesmo tendo os primos que tinham, mas também não tinham acesso a jogos violentos, por exemplo. Então ele nunca teve o desejo de ter um PlayStation, um jogo qualquer. Não joga, não jogou. Ele sempre preferiu os livros, sempre preferiu os filmes. E aí o que eu percebo nas pessoas que eu atendo, percebo em mim também, né? Porque é legal quando a gente se percebe. Sim. Quando eu vejo um filme mais água com açúcar, né? Eu fico mais romântica, mais Mais melosa, levinha. talvez, mais levinha. Eu adoro série policial, de desvendar mistérios, os crimes. Eu quando adolescente, queria, não sei porquê, ser policial, né? No fim das contas, fui para educação e fui para as terapias. Mas, que não tem nada a ver, né? Mas eu continuo gostando das séries policiais. E quando eu vejo, especialmente as não que são violentas, mas aquelas que vão investigando os casos dos emaranhados, tal, eu fico mais questionadora. Quando eu vejo um filme que tem cenas mais românticas, cenas mais apimentadas, eu noto que o meu estado de humor e de excitação para as coisas também muda. Então, sim, os jogos influenciam, os filmes influenciam, os livros, quando você está lendo, que você está lendo de verdade, é como se você estivesse vivendo aquela história de alguma maneira, então eles também te influenciam. Isso não quer dizer em absoluto que se eu assistir um filme apimentado, eu vou sair, Quarto vermelho. né? Sim. Também não quer Mas dizer é fato que mexe com as emoções. mexe. Então, as crianças têm que ser cuidadas nesse sentido, para que elas não tenham acesso, não é só a games, Não, aos filmes, rede rede social e programas de TV, né, que hoje traz uma coisa muito
palavras, né? Uma vivência ali que não é positiva para que a criança assista. Ela vai crescer com aquilo distorcido dentro da mente, como se algumas atitudes fossem normais, Sim. porque ela está vendo na TV, ela está E vendo o que ela aquilo. está vendo, o que está sendo transmitido, é como se fosse o certo, a verdade, né? Exatamente, Não é à exatamente, toa Ive. que a gente tem. E aí eu vou dar um exemplo que não se refere nem à violência, né? É outra coisa. Quando a gente vê um personagem na novela, alguns personagens, né, que se destacam, as pessoas começam a se vestir como aqueles personagens. Quando o filho nasce, né, se tá naquela Dão o novela nome tal, do dão o filho. nome daquele personagem. Gente, É, então influencia, influencia demais, é. né? Influencia na maneira como as pessoas se comportam, no corte de cabelo, na maquiagem, influencia em tudo. Se influencia para o bem, também pode influenciar para o mal, né? Principalmente aqueles atores que fazem papel de mocinho e depois faz de vilão e muita gente critica quando ele faz de vilão, né? Exatamente, né? É Porque que a gente cria expectativas. acredita que ele é só um mocinho, né? E que e é só um papel. É só um papel. E quando esse ator, essa atriz vai ao mercado e tá fazendo um papel lá de E ela vilão é e chega a ter ofendida. ofendido, né? Isso aconteceu com a Sim, Nazaré Tedesco lá atrás, né? E exatamente. acontece com muitos. Ou seja, eu, telespectador, eu, usuário daquele jogo, daquela rede social, posso sim me influenciar e até achar que aquele ator Ao, é ao, o ao personagem, ponto de achar que aquele ator é o personagem, né? não é? De tanto que isso pode influenciar uma pessoa. Então, é preciso cuidar, É né? preciso É cuidar. preciso cuidar do que você se alimenta ali, se de notícias, seja de programas, seja de games, não importa. É importante que você cuide e não só do que você assiste, mas de trabalhar que aquilo não é real e observando o que é realmente positivo e o que não é. Porque, como tudo, também tem o seu ponto positivo. Tem gente que gosta de ficar ali na TV e aquilo distrai ela, ela não pensa em nada. E isso é gostosinho também. E Sim. não tem problema nenhum. Tem gente que vai lá, vai jogar o jogo a um período ali do dia para dar uma relaxada e tá tudo certo. O que não pode é você esquecer as crianças na frente da TV assistindo programas. O que você não pode é deixar com que eles consumam conteúdos que não é para a idade deles. Então, essas coisas é que precisam ser observadas pelos responsáveis. E se acontecer dele ter acesso a um programa, a um jogo, seja o que for, que não é apropriado, qual é o seu papel, né? Enquanto pai, enquanto responsável? É explicar É, com a verdade. com a Com a verdade, porque as verdade. crianças, elas são capazes de entender o que a gente diz. Assim, é claro que elas têm a própria linguagem, elas têm o próprio limite do entendimento. Então, é assim, eu sempre, às vezes as pessoas vinham, professora, mas meu filho, tal coisa, o que que eu faço com o meu filho? Ele me perguntou de tal coisa. Responda! Eu vou te dar um exemplo, Ive, que aconteceu uma conversa com uma aluna há uns 15 dias atrás, e ela não permite que assista o Big Brother. Faz até um pouco mais de 15 dias, antes de terminar o Big Brother, nem sei se terminou também. Eu também E sei, eu não ela, e acompanho. ela falou assim, ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, o que é tal coisa? Que era um palavrão. E a menina tem 10 anos. Ela não assiste, mas as amigas na escola assistem. E comentam. E comentam entre elas, porque as meninas são mais antenadas, né? E com 10 anos ela ficou assustadíssima com a pergunta. E eu falei: como que você respondeu para ela? Porque você precisa explicar para ela Porque corretamente senão outra pessoa explica. e ela vai buscar informação. A internet está aí. E
e vai receber essa informação de forma distorcida Sim. ou diferente daquilo que você falou. Então, explica corretamente com a verdade e até um ponto X, assim. Escolha o ponto Não até fale onde mais do que foi do que perguntado, precisa, exatamente. Sem falar mais do que precisa, mas falando a verdade, para que ela fique satisfeita com aquela explicação e não fique cultivando essa curiosidade, que é onde a criança vai buscar a informação e ela aí vai pode sair alguma sair coisa do trilho. distorcido, exatamente. Exatamente. E é legal quando a gente responde as perguntas das crianças, na medida, né? Uhum. Então, a criança fez uma pergunta que você considera cabeluda, responde o simples, né? E se ela continuar perguntando, vai respondendo o simples. Às vezes a criança fica satisfeita, e a maioria das vezes ela fica satisfeita com o simples. E tá tudo bem. E aí, quando ela tiver uma idade em que ela entenda melhor aquele assunto, talvez ela torne a te perguntar. Agora, essa criança precisa se sentir num ambiente seguro, para que ela possa conversar com você. E essa criança precisa sentir que ela pode falar sobre qualquer tema, Exatamente. que ela vai ser acolhida e que você não vai brigar com ela. E é importante você saber em que página ela está, né? Você acompanha as páginas e não permite, não deixa que ela vá seguindo o livro da vida sem que você entenda em que página ela está. Sim. Né? Porque aí você vai acompanhando esse desenvolvimento dela de uma forma suave, sem que ela crie expectativas ou vá buscar informações distorcidas e vá conseguindo ter um entendimento melhor das coisas para que essas situações ela possa assistir qualquer programa no futuro e ter uma condição de ir separando e administrando, porque nós também gostamos de assistir filmes de ação, né? Filmes românticos, nós também gostamos, né? E a gente vai administrando as nossas emoções com relação a isso, né? Então, a pessoa que gosta de jogar, ela também tem que ter condição de administrar as emoções dela. A pessoa que gosta de ler, vai ali saber que está lendo um livro, vai entrar no livro, vivenciar aqueles momentos, mas sabe que aquilo é um personagem. Exatamente. Né? Você não vai misturar o que é real com o que é imaginário. Exatamente. E a minha preocupação, falando a respeito disso, é justamente isso. A gente tem muitas crianças, muitos adolescentes que não estão conseguindo se relacionar com seres humanos na vida real, né? Então, essas crianças, esses adolescentes vão para o quarto, se trancam lá e não saem, não tomam sol, tem que fazer reposição de vitamina D. Que é um absurdo. Né? Por quê? Porque elas vivem num mundo paralelo. E como é viver num mundo paralelo? É aquela criança que vai para a escola, mas não consegue se relacionar com os amigos. Não consegue fazer amigos. Mas ela tá em casa com o celular na mão e conversa o dia todo pelo WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo de conversa, de troca de mensagens. E aí os pais não conseguem acompanhar, não sabem que criança é essa, né, com quem eles estão falando, se é que são crianças, porque a gente já tem aí a inteligência artificial, a gente já tem aí vários aplicativos que disfarçam voz, você coloca um avatar, né, e aí você começa a conversar com aquela criança e pode ser qualquer coisa. E assim, os pais acham que os filhos dentro de casa, eles estão mais seguros. Só que a vida real oferece os perigos já conhecidos, né? E o mundo virtual existe os perigos desconhecidos pelos pais. E por achar que o filho está dentro de casa, acredita que eles estão seguros, só que eles não estão. Não necessariamente. Eles não estão, né? Se não tiver uma observância ali sobre o que está sendo feito, eles não estão seguros.
porque tem muita coisa que não é boa. A internet, ela é maravilhosa, a tecnologia, ela é maravilhosa. Ela veio para revolucionar o mundo, Sim. mas precisa ser usada com cautela, principalmente pelas crianças. E acompanhada, né? Então, Sim, existem aplicativos que os pais podem instalar no celular da criança, que todo aplicativo que ele quiser baixar, o responsável recebe uma autorizar. mensagem, ele precisa autorizar, né? Tem muitas coisas que são possíveis você fazer. Mas o que eu acho que é mais legal de tudo é você sentar do lado, né? E enquanto a criança está conversando com outra criança ou jogando, você está junto ali acompanhando, vivenciando isso. O mais adequado seria não utilizar esse instrumento na hora do relacionamento, né, das crianças com os adultos, especialmente os pais. Mas isso também pode ser uma estratégia para que esses pais realmente conheçam quem são seus filhos, os seus medos, que sim, E com quem peguem eles o estão se celular, relacionando, né? né, e veja, observa as conversas. Muitas vezes a gente não sabe sobre o que as crianças estão conversando. E eu atendo uma menina que ela me falou que ano passado, ela tem 11 anos, que ano passado, ou seja, com 10, ela começou a conversar com algumas colegas sobre coisas feias. E aí eu perguntei para ela, mas o que são coisas feias? E aí ela começou a falar que elas ficavam conversando sobre sexo, que elas ficavam conversando sobre fofocando, falando mal dos outros. E olha só como a expressão já está errada. Coisas feias. Exatamente. Então já vai para uma caixinha que Do não é que- positivo. Do que não é bom. É. E falar, né, de amor, de sexo, não é um problema. Não é coisa feia. E não é Né? feio. E as meninas com 11 anos, elas estão hormonalmente Desabrochando, né? Exatamente. E a curiosidade está surgindo porque elas estão sentindo o corpo delas. E é por isso que é tão importante Os pais estarem na de mesma olho. página. Na Exatamente. mesma página, Na exatamente. mesma página. Observem. Estejam na mesma página que eles, né? Tirem Exato. as dúvidas. Não deixe que elas fiquem entre elas falando coisa feia. Porque ela já vai crescer aí com uma situação que ela vai ter que resolver mais pra frente. Sim. Porque se sexo para ela é feio e da forma como ela vai gerir um filho, e um filho não é feio, né? Então é complicado você permitir que uma criança cresça com esse pensamento. Exatamente. E aí, eu falando disso, eu me lembro que aos 11 ou 12 anos, meus pais me deram uma coleção, eram várias brochuras fininhas, mas de educação sexual. Olha, legal. E aí falava sobre a transformação do nosso corpo, aí falava dos nossos órgãos todos, para que eles serviam, falavam do momento da concepção, naturalmente, né? E por que os meus pais me deram essas brochuras quando eu tinha 11, 12 anos? Porque eles sabiam que eu ia ter curiosidade, como todas as outras crianças. Exatamente. Porque começa a crescer o peito, começa a nascer pelo, a tua voz começa a mudar, tudo muda. E Você começa a sentir coisas que você não entende, né? Porque você exatamente. está Aí em vem o mau transformação. humor no momento da menstruação, vem a própria menstruação, que meninas têm, meninos não têm, como assim? É Né? confuso, né? Então é Não importante um momento... que a família esteja ali pronta também a conversar sobre isso, né? Sim. Mas enfim, A a família culpa é a é do base, Cabral, né? Como mas a dizem por gente aí. precisa culpar alguém, né? Então vão culpar os jogos, vão culpar as novelas, vão culpar os programas. Você tem a opção de fazer ou não. Exatamente. Você tem a opção de E escolher o que você vai fazer melhor ou pior
dependendo das suas condições emocionais, Sim, dependendo dos seus traumas, dos seus tabus, exatamente. né? E a gente resolve tudo isso conversando, a gente resolve tudo isso sendo abertos e abertas, desmistificando essas verdades tortas, né? Exatamente. Senão, Para que não leve isso adiante de forma torta, né? exatamente, porque dizer estava conversando sobre coisas feias é um sinal de que as coisas sobre isso também em casa não são Bem bem explicadas, esclarecidas, né? Certamente isso é um padrão de algum familiar. talvez um grande tabu, né? E que essa criança vai levar adiante essas crianças, porque elas criaram um grupo para conversar entre si. Sim, Então, é, mais de uma criança. Aí já crescendo com um tabu que não deveria ser levado adiante. E sim explicado e ensinado e deixar que ela cresça naturalmente, entendendo as mudanças do corpo dela, entendendo como o corpo dela funciona, para que ela tenha uma vida adulta saudável, sim. né? E aí você foi falando e eu fui lembrando aqui. Quando eu perguntei a ela o que ela tinha feito, então ela disse: preferi me afastar dessas colegas porque elas não eram boas companhias. Mas será que elas não eram boas companhias? Né? Pois é. O que faz com que elas não sejam boas companhias? Porque elas querem falar sobre um assunto que talvez você não esteja pronta. Ou talvez elas não tenham com quem falar, né? Porque se elas tivessem com quem falar, conversar sobre esse assunto e não ter dúvidas sobre isso, talvez isso não fosse coisas feias. Pois é. E falando em coisas feias, eu vou falar de coisas que terminam. Ah, tá bom. A gente terminou o nosso tempo, minha gente. Como passou rápido, Passou super né? rápido mesmo. Passou super rápido, mas eu quero muito te agradecer por essa partilha que é sempre uma partilha ótima. A gente conversa sobre tudo de uma maneira super leve. E é uma E delícia. é uma delícia e passa muito rápido. Você, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, coloque pra gente aqui no chat. A gente vai ter o prazer de fazer um programa especial respondendo as suas dúvidas, ou atendendo a sua sugestão. Toda terça e quinta a gente tem um episódio novo, sempre falando de coisas que estão acontecendo, que estão tirando o sossego da sociedade, o sossego das pessoas. E esse é um tema que tem, né? Esse tema de hoje é um tema que tem rodado aí, girado nas redes sociais, entre os amigos. Tem escola que não funciona porque tem um boato de que vai acontecer isso, aquilo, outro, enfim. A gente tem vivido essa realidade. Então, fique à vontade em propor conversas aqui pra gente, que a gente vai ter o prazer de atender. Grande beijo, fiquem com Deus. Para você também. Muito obrigada por ter Obrigada, vindo. Ivy. Eu que agradeço. E até outro dia, terça ou quinta. Beijo.